Vou fazer a apresentação de um sistema de comando para alternância de exaustores de calor. Esse sistema de comando foi abordado em um grupo que eu participo sobre elétrica. Teve um amigo que perguntou se era possível fazer um comando para alternar entre exaustor 1 e exaustor 2 de forma temporizada, utilizando ou um relé ou um time horário. Nesse sistema de comando eu estou utilizando o relé da Clip, esse relé que tem dois temporizadores, temporizador 1, temporizador 2, para fazer todo o sistema de comando fazendo a alternância de forma automática. E também eu coloquei nesse sistema de comando essa opção aqui, utilizando essa chave seletora para você operar o sistema de comando para funcionar de forma manual. Esse sistema de comando eu estou utilizando aqui tensão de alimentação 220 volts entre fase e neutro. E entre fase e fase é 380 volts. No momento eu só estou utilizando fase neutro, 220 volts. Nesse sistema de comando, o que foi abordado lá no grupo era um sistema de comando monofásico entre fase e neutro, 220 volts. O amigo que ia fazer a execução desse comando, ele estava pedindo as orientações de como montar o comando. Ele abordou que ia utilizar o ventilador e exaustor axial da Vertisol de 30 centímetros. Como observamos aqui, tem aqui todo o diagrama funcional, como fazer a execução do sistema do comando. É um comando com 3 fios, possui o ventilador e exaustor de calor da Vertisol, como observamos aqui. Como eu não tenho o ventilador exaustor da Vertisol, eu estou só simulando utilizando esses dois coolers, que é alimentado com a tensão de 220 volts. Fiz o fechamento para 220 volts no cooler 1, também no cooler 2. Está feito o fechamento da alimentação em 220 volts desses dois coolers que eu vou utilizar para fazer a demonstração didática. Como eu estou utilizando aqui esses dois contadores aqui, se fosse utilizar o ventilador exaustor axial da Vertisol, eu ia copiar do mesmo jeito que está aqui, ó, da chave de 3 posição. Aqui eu tenho esse capacitor, eu colocaria a perna do capacitor em L1 e em L3 eu colocaria a outra perna do capacitor. A alimentação da fase para alimentar o sistema de carga sairia de disjuntor geral da carga, iria até L2. A parte de saída eu faria um jump aqui de T1 para T2, fazer a conexão do capacitor. Esse cabo preto aqui eu colocaria na saída aqui em T2. O segundo fio preto eu colocaria aqui em T3 para alimentar a bobina do ventilador e exaustor axial da Vertisol. E o último fio aqui, que é o fio azul, aqui, é o neutro aqui, eu colocaria direto para alimentar o ventilador e exaustor axial. Não colocaria ele passando por o contator. Eu vou explicar o passo a passo de como foi montado todo o sistema de comando para alternar entre exaustor 1 e exaustor 2 de forma automática, e também para fazer a seleção de manual entre o exaustor 1 e o exaustor 2. A alimentação aqui está chegando na parte de força, na parte superior. A tensão de alimentação é 220 volts entre fase neutro, e entre fase e fase é 380. A alimentação chegou na parte superior do disjuntor da carga, saiu na parte inferior, está alimentando na parte superior, primeiro o contator do exaustor 1. Essa tensão de alimentação está chegando em L2, está saindo em T2, esse cabo está passando por aqui, por a lateral, está chegando até essa borneira, e essa borneira está conectando, alimentando a bobina do cooler, que está simulando o exaustor de calor. Parte de alimentação do neutro está vindo aqui dessa borneira, está saindo o neutro para alimentação, está chegando até aqui nessa outra borneira, nesse cabo azul, está conectando aqui com a bobina do cooler. Está fechado em 220 volts entre fase neutra. Aqui está informando para a gente que é o fechamento 220 volts, é o cabo branco e o cabo preto, como observamos aqui, funcionar em 220 volts. Na parte superior a gente conectou o cabo neutro azul, e na parte inferior a gente fez a ligação da fase no fio vermelho do cooler. Se fosse para fechar esse cooler em 110 volts, faria o fechamento entre o azul e o branco, conectaria a fase. O segundo fechamento aqui fecharia entre o cabo
preto e o cabo vermelho. Conectaria com neutro e fecharia para 110 volts a tensão de alimentação. Esse segundo contator, a alimentação está chegando aqui na parte superior do disjuntor da carga, está saindo na parte inferior do disjuntor da carga. Essa tensão de alimentação está chegando até a parte aqui superior do contator da carga em L2, está saindo aqui em T2, está chegando até aqui para alimentar a bobina do cooler, que está simulando o exaustor de calor. Está se conectando essa borneira aqui nesse cabo vermelho, está alimentando o cooler em 220 volts entre fase. O neutro está vindo aqui, o neutro para alimentação do cooler está chegando até aqui nessa borneira. Nesse cabo preto, que é o cabo da bobina do cooler, fechei em 220 volts. O cabo azul e o cabo verde, fiz o fechamento aqui nessa borneira. Fechei para 220 volts, alimentei o cabo vermelho com fase e o cabo preto alimentei com neutro. Se fosse fechar em 110 volts, faria o fechamento entre o cabo vermelho e o cabo azul, alimentaria com a fase, e o cabo verde e o cabo preto eu faria o fechamento e conectaria o neutro para fechar em 110 volts. Agora vamos identificar a alimentação do comando. Fiz a conexão na parte superior do disjuntor da carga e levei até a parte superior do disjuntor do comando. Essa alimentação está saindo na parte inferior do disjuntor do comando, está chegando até essa borneira. Essa borneira está se conectando com esse cabo vermelho, que está saindo esse cabo vermelho, está alimentando aqui um lado da chave seletora, na parte de baixo aqui, no borne normalmente aberto, no borne 3 e no borne 4. Fiz um jump na entrada da alimentação do borne 3. Essa tensão de alimentação eu levei até a parte superior desses dois blocos normalmente fechados. Utilizei esses dois blocos normalmente fechados porque no momento que eu for fazer o acionamento do comando em manual, eu vou cortar a alimentação que está alimentando aqui o A1 do relé. Aí eu faço o corte por meio desses dois blocos normalmente fechados. A tensão de alimentação está saindo aqui para alimentar o comando automático da entrada do bloco normalmente aberto, do borne 3. Está chegando até o borne 1 normalmente fechado, está saindo no borne 2 do bloco normalmente fechado, está entrando na entrada do borne normalmente fechado no borne 1, está saindo na saída do borne normalmente fechado no borne 2. Essa tensão da alimentação está chegando até o A1 do relé temporizador. O A2 está sendo alimentado com neutro e está vindo dessas borneiras de derivação. A parte de alimentação que está alimentando o comum, o 15 do relé temporizador, está saindo do disjuntor do comando. Essa tensão da alimentação está chegando até o comum no borne 15. Essa tensão da alimentação está saindo para acionar o contator 1 do borne normalmente aberto, o borne 18. Essa tensão da alimentação está saindo do borne normalmente aberto para acionar o contator 1. Essa tensão da alimentação está chegando até o bloco normalmente fechado, auxiliar, para fazer o entravamento entre o contator 2 e o contator 1. A tensão da alimentação está chegando no borne 61 do bloco normalmente fechado, do segundo contator. Essa tensão da alimentação está saindo no borne 62, normalmente fechado. Está chegando até o A1. O A2 está sendo alimentado com neutro, que está vindo aqui nessas borneiras de derivação. A alimentação que está alimentando o segundo contator. Essa tensão da alimentação está saindo no borne normalmente fechado do relé temporizador, o relé da clip, o relé CLC. Essa tensão da alimentação está saindo do borne normalmente fechado do relé temporizador. Está chegando até a parte superior do contato do bloco normalmente fechado para fazer o entravamento. Está saindo na parte inferior do contato normalmente fechado. Essa tensão da alimentação está chegando até o A1 do segundo contator. O A2 está sendo alimentado com neutro, está vindo dessas borneiras de derivação. E a parte de alimentação do sistema de comando manual, essa tensão da alimentação está saindo do disjuntor do comando, está chegando até a chave seletora. Aqui, como observamos, está chegando até no borne 3, normalmente aberto. Fiz um jump do borne normalmente aberto do borne 3 para o borne 4. Essa tensão da alimentação está saindo no borne 4, do bloco normalmente aberto da chave seletora. Essa tensão da alimentação está saindo, está chegando até o contator 2 no bloco de entravamento, borne 61, normalmente fechado. Essa tensão da alimentação está saindo no borne normalmente fechado do bloco auxiliar, do segundo contator. Essa tensão está chegando até o A1 do primeiro contator. O A2 está sendo alimentado com neutro.
E o acionamento está acionando o manual do segundo contator, está saindo da chave seletora no borne 3. Essa tensão da alimentação está chegando até aqui na parte superior do primeiro contator, no borne normalmente fechado, no contato 61. Está saindo no contato normalmente fechado de entravamento no borne 62. Essa tensão da alimentação está chegando até o A1 do segundo contator. O A2 está sendo alimentado com neutro, está vindo dessas borneiras de derivação. Agora vamos observar o passo a passo do ajuste que foi feito nesse relé aqui. Possui dois temporizadores, T1 e T2. O primeiro temporizador, aqui eu fiz um ajuste para ser um acionamento rápido. Eu coloquei aqui 10 segundos aqui, ó, no primeiro temporizador. Coloquei os 100% do primeiro temporizador, que é 10 segundos. Se eu quisesse diminuir esse tempo do acionamento, eu deixaria aqui nos 10 segundos e faria o ajuste que diminuiria. No segundo temporizador, eu ajustei da mesma forma que eu fiz no primeiro. Coloquei 10 segundos e coloquei o tempo aqui de 100% de 10 segundos, 10 segundos. Se eu quisesse diminuir esse tempo, só era fazer o ajuste aqui na porcentagem para menos e não mexeria aqui no tempo que foi setado, que é 10 segundos. Faria só o ajuste aqui dos 100%, diminuiria para um tempo menor. Agora vamos fazer toda a parte de simulação didática do funcionamento desse comando na prática. Vou ligar o primeiro disjuntor da carga do contato 1. Vou ligar o segundo disjuntor, a carga 2, contato 2. Vou ligar o disjuntor do comando. Já partiu. O primeiro pula aqui, está simulando que é o exaustor 1, de forma automática. Observamos aqui. Acionou o segundo cooler, está simulando o exaustor de calor. Alternou também do segundo cooler para o primeiro cooler. Agora vamos fazer a parte de simulação desse comando operando da forma manual. Adicionar o primeiro cooler de forma manual. Ligou. Agora vamos desligar. Acionou o segundo cooler.